Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um grupo muito especial de plantas floríferas. Na verdade são plantas bulbosas, elas florescem geralmente no final do inverno e início da primavera. É o grupo da família Amarilidaceae, mas eu vou falar especificamente das açucenas, que é esse grupo colorido que vocês têm aqui e que ocorre em todo o Brasil, mas também ocorre em outros países da América Latina, da América do Sul, desculpe. Elas pertencem ao gênero Hippeastrum. A família Amarilidaceae tem cerca de 150 espécies e mais ou menos 15 gêneros. E nós vamos tratar aqui especificamente do gênero Hippeastrum, né? Que antigamente se chamava Amaryllis. Bom, essas plantas são bulbosas, elas têm bulbo igual a cebola, né? E durante o inverno elas praticamente são decíduas, né? Elas desaparecem, né? E daí quando elas começam a brotar no final do inverno e início da primavera, elas florescem maravilhosamente, como vocês estão vendo aqui. Tem uma durabilidade de cerca de 3 a 5 semanas e realmente são consideradas as tulipas tropicais, diríamos assim, né? Não tem tanta variabilidade de cores como são as tulipas, mas tem uma grande variabilidade de espécies. São cerca de 30 espécies, ok? No Brasil, cerca de 30 espécies. Vamos então ver mais especificamente cada grupo para vocês puderem se sintonizarem com o grupo. Mas eu gostaria antes de falar que é uma planta que a gente chama de autoincompatível. O que significa isso? Elas têm os dois sexos na mesma flor, porém eles não se fecundam, não se autofecundam, por isso não são autofecundáveis, né? Bom, mas tem outro problema. Como se multiplica ela também por bulbos, né? Você sabe que os bulbos são uma estrutura de reprodução e de armazenamento de reservas alimentícias, né? Portanto, elas se reproduzem basicamente também por bulbos. Só que a multiplicação por bulbo multiplica uma planta exatamente igual à planta mãe, ok? Então pode produzir lá 10, 15 bulbilhos, pequenos bulbos no solo. Na verdade os bulbos ficam até para fora, parte para fora do solo, né? Então as plantas geradas a partir de bulbo, elas são iguaizinhas à planta mãe, portanto constituem o mesmo clone. Isso significa o quê? Que como elas são autoincompatíveis na mesma planta, elas também são autoincompatíveis, ou elas não se fecundam, quando quando o pólen de uma planta do mesmo clone são fecundadas, né? São polinizadas. Então, não há essa possibilidade. E esse é o grande problema, porque muitas vezes você tem lá 4, 5 batatas ou bulbos que você conseguiu de alguém que te deu, mas no fim elas são a mesma coisa, isto é, elas são a mesma espécie, é um único clone, ok? Bom, aí o que acontece? Você nunca vai conseguir fazer semente, pelo menos daquela espécie. Você pode cruzar e eventualmente produzir um híbrido, mas você não consegue fazer semente. Por qual a vantagem de fazer semente? Você aumenta a variabilidade genética da planta, da espécie no caso, e com isso você cria formas diferentes e pode até aparecer alguma coisa muito diferente nos descendentes. Portanto, essa característica é um problema para o grupo como um todo, porque nós temos um caso, por exemplo, de uma espécie que está extinta, nós vamos mostrar ali, e simplesmente tudo que existe em cultivo pelo mundo afora é um único clone e você não consegue fazer semente. Então você nunca vai mudar a variabilidade genética dessa espécie. Nós vamos mostrar isso depois. Ok? Então vamos analisar outros grupos aqui para vocês verem mais de perto. Ok? Bom, a estrutura floral das Amarilidaceae, principalmente dos Hippeastrum, das açucenas, é isso aqui que estão vendo aqui, ó, gente. Então aqui nós temos a corola composta de pétalas que são unidas, ela não tem sépala, né, que são pétalas e sépalas iguais. E aqui nós temos os órgãos reprodutores, né? Então nós temos aqui várias anteras. Você pode ver que a hora que eu encosto aí, ó, meu dedo fica cheio de pólen, ok? Isso aqui é o estigma, é a parte
a parte feminina, onde o pólen vai grudar e vai fecundar a planta. E aqui no fundo, atrás, vai desenvolver então, aqui o ovário, é um ovário ínfero, vai desenvolver o fruto, né? E dentro estão as sementes, né? Bom, esse aqui é uma planta, uma flor bem jovem. Isso aqui é essa espécie é um grupo que tem pequenas variações. Na verdade, a separação da espécie é por características florais, né? Basicamente. Está aqui, ó. Aqui, mostrando essa aqui que já está mais desenvolvida, a flor, ela tem o estigma, está dividido, ó, é trífido, né? Então esse aqui é o Hippeastrum striatum, ok? Tá vendo aqui? Ele é dividido. Enquanto que aqui, quando é novo, ele ainda é inteiro. Então precisa prestar atenção, porque você pega uma flor jovem, a forma do estigma ainda não está definitivo, né? Tá? Então esse é uma característica do striatum. O punício, o Hippeastrum punício, que é o mais comum, ele tem o estigma capitato, a gente chama, né? Que é tipo uma clava, né? Uma cabeça, né? E aqui nós temos um outro aqui em cima, que o estigma, que é na verdade o Hippeastrum blossfeldi. Ele é trífido, porém ele é enrolado assim, sabe? Então ele é muito próximo do striatum, mas é uma planta muito mais robusta, de flores maiores, né? Então é o Hippeastrum blossfeldi, ok? E também tem outras características, né? Tamanho, aqui embaixo está o ovário, né? Então se nós aqui, por exemplo, se nós colocarmos o dedo aqui, né, no estigma, desculpe, nas anteras, onde estão o pólen, e passarmos aqui em cima, você vai fecundar, né? Só esfregar, basicamente, passar o dedão lá e esfregar em cima, ok? Só que, como eu te falei, não vai fecundar porque nós estamos diante de uma mesma planta, de uma mesma flor e provavelmente tudo aqui é o mesmo clone. Mas tem essa mistura aqui de Hippeastrum striatum, né? Que está aqui no meio porque se contamina, porque ele fecunda, produz sementes e as sementes voam e acaba caindo aqui, né? Ok? Então, basicamente, a estrutura foliar dos Hippeastrum é isso aqui. Isso aqui é o escapo floral, isso aqui ainda antes de abrir, né? E isso aqui é a flor como um todo, ok? Então, aqui está a flor. Essa aqui, por exemplo, se quisermos polinizar, já poderia, só que, como eu falei, não funciona, porque é a mesma flor. E também a mesma planta e, portanto, se eu pegar daqui dessa baia, todas vão ser do mesmo clone, não vai fecundar. Ok, gente? Então vamos ver outros grupos ali. Bom, aqui, no caso aqui, é o Hippeastrum vitatum, né? Que é uma das plantas que foi... Aliás, esse grupo como um todo foi muito utilizado já desde 1752. Aliás, em 1752 foi lançado o primeiro híbrido comercial dessa planta na Europa. Okay? Então é uma planta muito antiga, foi o cruzamento dessa espécie aqui com papilio que já floresceu ali atrás, né? Hippeastrum vitatum com Hippeastrum papilio, que é os amarílis holandeses lá, né? Então aqui é a espécie típica, né? Então ela é do sul, das regiões bem altas do sul, né? E também floresce bem nesse clima, né? Então é mais uma característica de outra espécie aqui. São flores bem maiores e, portanto, o híbrido deu flores muito grandes. Ok? Aqui eu gostaria de mostrar também o bulbo, né? Já que todos têm essa mesma característica. Tem bulbos muito grandes, né? E não sei se você consegue ver daí. Mas todos eles, o bulbo fica mais ou menos quase na superfície do solo, né? Então a característica dessa planta é que ela é bulbífera, né? Como se fosse com escamas, com camadas, igual uma cebola. A cebola também tem bulbos. Bom, aqui, gente, é o bulbo. Só para mostrar que ele está bem na superfície do solo. Aqui eu dei uma limpadinha para você ver. Geralmente são bulbos grandes, né? Essa é a característica dos Hippeastrum, né? E lógico, isso aqui multiplica uma nova planta, ela perde todas as folhas durante o inverno e na primavera, no final do inverno, ela começa a brotar e logo saem as flores, ok? Então os bulbos são mais ou menos parecidos, lógico, plantas menores têm bulbos um pouco menores, né? E entre os gêneros, né, é o que tem bulbos maiores, entre os 15 gêneros da família Amarilidaceae, né?
Os hipeastros têm o bulbo maior. Bom, aqui é uma outra espécie, o Hipeastrum punicium, que é a espécie mais comum do Brasil. Ocorre em todo o território brasileiro e por isso ela é muito variável, porque plantas que crescem lá na Amazônia têm flores menores das que crescem aqui no sul, no sudeste e assim por diante. Então é muito variável. Então a característica básica dessa espécie, você pode ver aí, que o estigma ele tem a cor da pétala, né? E tem um pouco de pelos assim, e ele é capitato, que a gente chama, né? Ele não se divide. Eventualmente pode aparecer que tem três gomos, realmente tem, né? Mas ele não se divide, ok? E tem sempre essa estrela branca no centro, no fundo, né? Que é bem comum em quase todas as espécies, mas que é bem característico, ok? Aqui estão as anteras, né? Você pode ver que se eu encosto aí cai muito pólen, eles produzem muito pólen, né? E se for polinizar, é só passar em cima do estigma e beleza. Mas como eu falei, não funciona aqui porque nós estamos diante da mesma flor, né? Ok? Então essa aqui é a espécie mais comum do Brasil, Hipeastrum punicium. Bom, aqui, gente, é um grupo de plantas de Hipeastrum striatum que já acabou a floração, né? E, portanto, teve muitas polinizações aqui da própria planta, que cai pólen aqui tudo, né? Mas olha, só um ou outro, 2 ou 3 aqui que se realmente desenvolveram. Todos eles, o que acontece? Quando não fecunda, eles murcha, seca, o ovário seca e bom. Aqui não, aqui o ovário foi polinizado, né? foi fecundado e está desenvolvendo o fruto, ok? Então esse aqui é o típico do striatum. Também o fruto é muito característico de cada espécie, a gente usa isso também para identificação, ok? Mas como eu falei, esse pólen provavelmente, isso aqui provavelmente é tudo o mesmo clone. Então esse pólen deve ter vindo de um outro lado, de outra planta e que é um clone diferente, porque provavelmente o que está aqui é quase tudo o mesmo clone, ok? Então isso que aconteceu. Isso aqui fazem poucos dias que acabou a florada e o fruto já está desenvolvendo aí, né? Bom, gente, esse aqui é o Hipeastrum reginae. É aquela espécie que eu falei que aparentemente existe um único clone no mundo. O mundo inteiro cultiva essa planta, mas como ela é extinta, a gente não consegue, aparentemente extinta, a gente não consegue mais um outro clone. Então a característica dela é que é um vermelho vináceo, né? Aqui está o estigma, ele não é tão dividido quanto o striatum, né? Mas também não é tão capitato quanto o punicium. Você vê que ele tem 3 gomos ali bem distintos, né? O pólen aqui, ele produz pólen, né? Bastante pólen. Mas, bom, essa planta eu estou desesperadamente há anos tentando polinizar, porque eu tenho várias populações aqui dentro dessa espécie. E algumas que a gente coletou aparentemente na natureza e a gente quer tentar cultivar. Nunca ela desenvolve os ovários e o fruto, né? Aqui eu estou vendo agora que aparentemente um ovário aqui, um fruto está desenvolvendo aqui, ó. Mas também isso pode ser decorrente de hibridação. Um pólen de uma outra espécie caiu aqui, né? Mas vai saber, né? Temos que esperar para ver se vai desenvolver. E se desenvolver, temos que recolher a semente e tentar semear para ver se vai virar uma planta parecida com essa. Senão pode ser um híbrido, ok? Então ela é bem vinácea assim. A gente tem várias plantas aqui no Plantarum de vários lugares, né? E aí, de repente, pode ser que exista algum clone perdido aí na natureza, né? Aqui também, aqui do lado também um striatum que também fecundou, né? Mas eu não estou polinizando o striatum porque é uma planta bem comum e o fruto fecundou e está desenvolvendo ali, ó. Bom, gente, aqui é para mostrar um híbrido. Aliás, como eu falei, o primeiro híbrido criado pelo homem, lá em 1752 aparentemente. Ele é o cruzamento do Hipeastrum vittato com o Hipeastrum... a outra espécie lá que eu esqueci agora. Bom, é o seguinte, ela tem todas as características, é lógico, dos parentais, né? E a flor é muito parecida e certamente é fértil, se você não aqui com o mesmo clone, né? Porque ele tem essa incompatibilidade, né?
De modo que, só para vocês terem vejam como que é. Existem várias cores de híbridos e geralmente as pessoas preferem cultivar os híbridos porque são mais rústicos, eles têm mais variação de cores, de formas, né? Então esse aqui é um dos primeiros híbridos de Hipeastro que foi criado no mundo. E depois disso, muitos outros vieram. Bom, gente, aqui é uma outra espécie, o Hipeastrum glaucescens. É uma planta bastante variável, sempre cresce em regiões de altitude, em terrenos bem drenáveis, desde o sul do Paraná até na cadeia do Espinhaço, Chapada Diamantina, enfim. É uma planta bem comum, ela chama glaucescens porque ela tem bastante cera, né, meio azulada, e tem uma cor diferente da pétala, então não tem muito erro de você confundir com outra espécie, né? É uma planta relativamente grande, né? E aqui está o estigma, né? Que ele é trífido, mas não profundamente trífido, né? Dividido em 3 apenas parcialmente, né? Bom, aqui do lado, ó, você vê que aqui é uma flor que já se foi e não virou nada. Você vê que o ovário murchou e não desenvolveu porque, evidentemente, eu só tenho um clone aqui, né? Bom, aqui eu só queria mostrar, porque essa planta aqui eu a tirei de um outro local aí e coloquei aqui em cima, simplesmente apoiei aqui em cima, não enterrei. E vocês vejam como é que o que está ocorrendo aqui agora. Vários bulbilhos estão desenvolvendo, né? Porque, como eu falei, é uma planta que cresce até em cima das pedras, né? E aqui muitas plantas. Agora eu vou separar tudo aqui e vou conseguir fazer um canteiro dela facilmente aqui. Tá bom, gente? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para as açucenas, esse grupo fantástico de plantas, as tulipas tropicais, né? E espero que vocês tenham gostado, se puderem comentar. É lógico que existem muito mais espécies, eu apresentei apenas algumas porque a nossa coleção é vasta, porém elas não florescem tudo na mesma época, ok? Então faça seu comentário, compartilhe e curtam aí o nosso canal. Valeu, gente, até a próxima!